e eu peguei um bode do YouTube. E aí depois de um tempo eu entendi quais foram os motivos que levaram os meus vídeos a flopar. Eu queria dividir, compartilhar com as pessoas, porque foram coisas que me fizeram muito bem nos meus relacionamentos, na minha maneira de enxergar a vida. Sim, voltei para esse canal que estava abandonado, cheio de teias de aranha, depois de bastante tempo. E quanta coisa aconteceu nesse meio tempo. Quanta coisa mudou na minha vida, o quanto eu mudei, o quanto você deve ter mudado aí do outro lado. Mas uma coisa continua igual, que é a minha paixão por tudo que é relacionado a autoconhecimento, meditação, desenvolvimento pessoal. E não é porque eu fiquei de fora dessa telinha que eu parei de estudar ou de praticar. Aliás, hoje a minha vinda aqui, esse meu retorno, é para falar justamente pelo motivo que me levou a parar de postar os vídeos aqui no canal do YouTube. Se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Vivian, criei esse canal em 2022 com o objetivo de compartilhar todo o conhecimento e todos os perrengues que eu estava passando e estou ainda na minha jornada do autoconhecimento. Então, todas as coisas legais que eu aprendi e estou aprendendo nesse processo, eu queria dividir, compartilhar com as pessoas, porque foram coisas que me fizeram muito bem nos meus relacionamentos, na minha maneira de enxergar a vida, de lidar com os problemas, com as pessoas, comigo mesma. E a minha única intenção quando eu criei o canal era de propagar aquilo que estava me fazendo tão bem. Nessa boa intenção, publiquei 15 vídeos aqui no canal, que são os 15 vídeos que tem para trás desse. E eu estava amando todo esse processo de criar roteiro, gravar, editar, pensar nos temas que eu ia trazer aqui. Mas nem só de boas intenções vive o ser humano, né? Quando eu criei o canal, eu pensava no quanto todas as coisas que eu aprendi sobre autoconhecimento, sobre meditação, todas as ferramentas, todas as técnicas, tudo que eu lia, tudo que eu aprendia, tudo que eu praticava, eram tão incríveis. E foram coisas que mudaram tanto a minha vida, que eu pensava, poxa, se alguém tivesse compartilhado isso comigo antes, teria me poupado de muito perrengue na vida. Então, seguindo essa lógica e também seguindo o lado mais puro e inocente do meu coração, com toda aquela minha vontade de mudar o mundo, eu acreditava que isso seria o suficiente para que o canal se propagasse e que todo mundo que assistisse aos vídeos ficaria encantado com tudo isso. Eu nem preciso falar que isso não aconteceu, né? Mas uma coisa aconteceu, que é exatamente o que eu vim compartilhar aqui com vocês hoje. Eu amarguei uma frustração do tamanho do universo, que é claro o único resultado possível daquele monte de expectativa que eu criei com toda aquela boa intenção minha de criar o canal. Mas eu já tô de volta aqui com mais bagagem de vida, de estudo, com mais vontade ainda de compartilhar aqui com quem também tá nesse processo ou com quem tem curiosidade, quem tá a fim de virar a chave, crescer de verdade e se tornar ou tentar se tornar um ser humano um pouquinho melhor. E aí, né, meu povo, vocês sabem que eu gosto de trazer aqui a definição do dicionário das palavrinhas, não seria diferente com frustração. Coloca aí na tela, a editora, que no caso sou eu mesma. Frustração, de acordo com o dicionário, é o estado de uma pessoa quando é impedida por outra pessoa ou por si mesma de atingir a satisfação de uma exigência pulsional, ou seja, uma exigência impulsiva, quase que irracional. Bom, a minha expectativa aqui no YouTube, quando eu criei o canal, era que as minhas reflexões ajudassem as pessoas a despertar para os benefícios de se conhecer. De conhecer e encarar seus medos, seus anseios, seus defeitos, de adquirir mais controle emocional, mais inteligência emocional. E essa expectativa nutrida pela minha boa intenção era de que só isso bastaria para esse canal bombar, para as pessoas engajarem nos vídeos, curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal. E a frustração que eu tive foi do tamanho da minha expectativa. Porque quando eu via que não estava acontecendo como eu esperava, eu fui desanimando. E eu peguei um bode do YouTube, fiquei de mal, parei de gravar e segui vivendo minha vida. Continuei estudando sobre autoconhecimento, sobre meditação, desenvolvimento pessoal, autoajuda, espiritualidade, tudo que poderia me levar ou me ajudar a me tornar uma pessoa melhor para mim e para o mundo. E também continuei a estudar sobre o YouTube, mesmo dando de mal com ele. E aí, depois de um tempo, eu entendi quais foram os motivos que levaram os meus vídeos a flopar, que é a gíria que se usa quando um vídeo ou um post em rede social de alguém que trabalha com isso não tem muito engajamento, não tem muita visualização, não tem muito retorno. E estudando, eu entendi que o problema não era necessariamente o conteúdo que eu estava postando, mas a forma como eu estava divulgando, para quem eu estava divulgando. E aí, na minha inocência e boa intenção,
Quando eu criava os vídeos aqui, quando eu postava os vídeos aqui, eu mandava no grupo da família, grupo de amigos, de colegas, de ex-colegas de trabalho, de todo mundo que eu conhecia. Pelo WhatsApp, no Instagram, todas as formas que eu achava de levar o link dos vídeos, os links dos vídeos, para as pessoas poderem acessar e verem o que eu tava falando, porque de acordo com as minhas expectativas, aquilo tudo que eu tava falando era tão legal que as pessoas iriam adorar. E aí, nessa consciência que eu tava lá atrás, esses amigos meus, a minha família, todas as pessoas que me queriam tão bem, que gostavam tanto de mim, ou nem tanto, certamente iriam curtir, comentar, se inscrever pra me ajudar, né? É óbvio que isso não aconteceu, né, minha gente? E só depois que eu fui aprender, que eu fui entender duas coisas. Primeiro, não é assim que o algoritmo do YouTube trabalha. Segundamente, não é assim que as pessoas funcionam. O fato é que nem todo mundo se interessa por esse assunto de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, meditação. Tanto que é provável que até muitas pessoas que acessam esse vídeo não cheguem nem até essa parte do vídeo. Que essa parada de se conhecer melhor, de se conscientizar de si, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos motivos que levam você a fazer as coisas e blá, 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 blá. Não é algo que alguém vai colocar à força dentro da cabeça de outra pessoa. Não é algo que um vídeo, 2 vídeos, 15 vídeos vai despertar. É um processo que rola com a gente quando a gente cansa. Cansa de brigar com a vida, de discutir com as pessoas, de impor as ideias, de impor os ideais para as outras pessoas. Quando a gente percebe que forçar o mundo a mudar só gera desgaste emocional, só gasta a nossa relação com o outro, a nossa relação com nós mesmos. E aí que a gente cansa de fingir que é alguém que a gente gostaria de parecer ou de tentar se encaixar no que os outros querem que a gente seja ou no que a gente acha que os outros querem que a gente seja. O fato é que essa parada de autoconhecimento, de meditação e temas afins é algo que a gente só abre os olhos quando dá muita merda na vida da gente. Quando a gente acha que não tá mais funcionando daquele jeito que a gente aprendeu a vida inteira e a gente fala, tem alguma coisa errada acontecendo, eu tenho que mudar alguma coisa porque o mundo não tá mudando. E aí a gente começa a entrar nessa de meditar, de pesquisar sobre autoconhecimento, de ler, de estudar, de se perceber. Então, o grupo da família no WhatsApp, os amigos no Instagram, as pessoas para quem eu mandava os links dos vídeos, todo mundo lá vivendo sua vida, sua rotina, com sua maneira de enxergar o mundo, de encarar a vida, de encarar seus perrengues, não estavam na vibe de autoconhecimento, de meditação, de tudo que eu tava falando nos vídeos. Ou seja, 95% das pessoas com quem eu contava para fazer com que os vídeos fizessem sucesso, tivessem engajamento, eram pessoas que na verdade não eram o meu público. Você que chegou até aqui nesse vídeo provavelmente seja meu público. Ou se não é, pode se tornar no futuro. Se essa minha reflexão aqui plantar uma sementinha aí no seu coração, uma pulguinha atrás da sua orelha. Então o algoritmo do YouTube, ele vai distribuir os vídeos para as pessoas que estão interessadas nesse assunto. E eu estava distribuindo o vídeo para pessoas que não estavam interessadas nesse assunto. Uma coisa não estava falando com a outra, então os vídeos tiveram pouquíssimas visualizações em comparação com aquilo que eu desejava. E hoje eu entendo que não tem nada de errado nem com o algoritmo, nem com o meu conteúdo, o que eu tô falando, nem com as pessoas para quem eu estava mandando os vídeos. A verdade é que quem se interessa, quem não se interessa e tudo bem. Como todas as outras frustrações que eu amarguei na vida, essa frustração com o canal me gerou muito aprendizado. Como eu falei sobre o próprio YouTube e sobre pessoas, mas principalmente sobre mim. Afinal, esse é o objetivo do autoconhecimento, né? Foram tantas vezes na vida que eu me frustrei, como todo mundo, né? A expectativa, como eu falei lá atrás, é um impulso quase irracional. Então a gente cria ela com a melhor das intenções, né? Aquela imaginação do fantástico mundo de Bob. Só que em qualquer coisa que a gente cria expectativa, a gente precisa levar em conta 2 fatores. As coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão sob nosso controle. Eu até falei sobre isso em um dos vídeos lá da primeira temporada desse canal. Vou deixar o link na descrição se você tiver interesse em ver depois. O fato é que as coisas que nós podemos controlar, resumidamente, são as nossas ações, as nossas escolhas, o que nós vamos trabalhar. No que nós vamos trabalhar para alcançar as nossas expectativas, o nosso empenho, a nossa dedicação, mas nunca, em hipótese alguma, nós temos controle sobre o que é externo a nós. Ou seja, a opinião das pessoas, a forma como elas entendem aquilo que a gente está fazendo, ou a forma como elas recebem aquilo que a gente está fazendo, que a gente está dizendo, a maneira como elas reagem. E no meu caso, eu também não podia controlar o algoritmo do YouTube. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu me achava uma pessoa super madura.
E aí uma das frases de efeito que eu vivia falando por aí é que É a melhor forma de não se decepcionar com as pessoas é não criar expectativas. eu devo ter lido isso em algum lugar e fiquei colocando por aí como a filósofa de rede social que eu era e ainda sou. A diferença é que agora eu estudo um pouquinho mais para fazer isso, tenho um pouquinho mais de experiência de vida, né? Sou um pouquinho mais madura do que de fato eu era quando eu tentava parecer ali na minha arrogância da juventude, uma pessoa super madura. E de fato eu tinha razão com essa frase, mas eu não tinha muita noção disso. Acho que eu colocava um pouco essa frase de um jeito que meio que menosprezava as outras pessoas, sabe? Tipo, qualquer pessoa que não agisse como eu queria na minha expectativa, não merecia a minha expectativa. Como eu falei, a arrogância da juventude, né? Aliás, da juventude não, que a arrogância é uma faceta do ego que acompanha a gente a vida inteira. E é algo que a gente precisa encarar e lidar constantemente. É um exercício de autoconhecimento mesmo. Só que realmente a melhor forma de não se decepcionar com nada, nem com ninguém, é não criar expectativa. Só que como eu já falei, a expectativa é quase que um impulso. Ela vai acontecer na gente. Por isso que é importante a gente criar a consciência do que a gente pode controlar e do que a gente não pode controlar. Que é para ensinar a nossa mente a abrir mão de prever resultados do que não depende da gente. Ou até de prever, mas de não colocar a nossa energia toda, a nossa expectativa toda nessa previsão. O autoconhecimento, para mim, é uma forma de usar melhor a inteligência, sabe? De reparar no que a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia, o nosso tempo, a nossa concentração. E lá atrás, na primeira temporada do canal, eu fiquei me dedicando, eu fiquei estudando para fazer os vídeos com o melhor que eu tinha de conhecimento, de informação, de ferramentas, de equipamentos, de materiais, que era o que eu tinha controle. Só que eu empenhei boa parte da minha expectativa no que vinha de fora, no que eu não podia controlar, que é como as pessoas iam reagir aos vídeos. E essa é a receita perfeita para a gente se frustrar na vida. É claro que frustrações aconteceram inúmeras vezes no decorrer da minha vida. Deve ter acontecido aí na sua também. E lamento informar que ainda vai acontecer um montão de vezes. Por aí e por aqui, já que a expectativa é impulsiva, a gente acaba criando mesmo. É algo que vai brotando da gente sem a gente botar reparo. Só que botar reparo é justamente a proposta do autoconhecimento. Não é que a gente começa a meditar, prestar atenção nos pensamentos, a escolher melhor os tipos de pensamentos que a gente tem, a reparar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas reações, e de repente a gente vira um ser iluminado, perfeito. Ao contrário disso, a gente começa assim a reparar em si, colocar atenção no que a gente pensa, no que a gente sente, em como a gente reage. Daí nós vamos buscar as causas disso. E quando a gente começa a fuçar nisso, a gente acaba tendo que lidar com algo que a gente chama de sombras. E eu não tô falando daquilo que aparece quando a gente tá contra a luz, eu tô falando daqueles defeitinhos, daqueles viciozinhos que a gente tem e que a gente joga pra baixo do tapete. A gente também vai lidar no autoconhecimento com o que a gente é de verdade e não com o que as pessoas disseram pra gente a vida inteira que a gente era. Assim como a gente vai aos pouquinhos também deixando de ser o que as pessoas esperam da gente. Ou seja, nós também frustramos as expectativas alheias. E tudo isso que eu analisei, principalmente sobre mim nesse tempo, em função da frustração com o canal, assim como cada uma das frustrações que eu tive na vida, cada um dos perrengues que eu tive na vida, serve como material para eu aprender mais sobre mim. Entender um pouquinho por vez no que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar por mim, para mim e, consequentemente, para o mundo, para as pessoas ao meu redor. Então eu trouxe essa reflexão aqui para você de repente pensar por aí também. Que frustração você amargou ou você tem amargado? E se isso já te fez refletir sobre você, sobre o que você tem controle, ou se essa frustração que você tem aí continua te fazendo ficar de mal com a vida, com as pessoas, ou com seus projetos. Assim como eu fiquei com o YouTube até entender que eu tinha algo a aprender antes de continuar a postar os vídeos aqui. A gente tá aqui para aprender junto. Eu continuo com a mesma intenção de quando eu criei o canal, de compartilhar todas as coisas que eu aprendi, que eu aprendo, que eu vivencio, que eu pratico, o que dá certo, o que dá errado, o que me faz sentir melhor. E a conclusão que eu cheguei depois de passar por essa primeira temporada aí, de me frustrar, é que o meu propósito aqui é compartilhar tudo isso. Então, seja para uma pessoa ou seja para 1 milhão de pessoas, não importa a quantidade. Se o que eu tô falando aqui faz uma pessoa, faz alguém refletir, faz alguém parar para prestar atenção em si, se essa reflexão ela de alguma forma muda positivamente a vida de uma pessoa ou planta uma sementinha, como eu falei, coloca uma pulguinha atrás da orelha
de alguém sobre autoconhecimento, então meu propósito já está se cumprindo. Não importa quantas curtidas o vídeo tem, quantos comentários, ou se eu tenho uma quantidade X ou Y de inscritos, eu quero falar com você que está aí do outro lado e provavelmente se chegou até aqui no vídeo tem interesse sobre isso, também tá enfrentando a vida como todo mundo tá, né? Mas que assim como eu, de alguma forma, tá buscando melhorar, tá buscando se conhecer, tá entendendo que a gente não consegue mudar as pessoas, que a gente não consegue mudar o mundo, que a única forma da gente se sentir melhor é a gente começar a mudar por nós, por aquilo que a gente pode, por aquilo, como eu falei, que a gente tem controle. Então é com você que eu tô falando, é com você que eu quero falar, é com você que eu vou continuar falando aqui. Não sei com que frequência eu vou subir os vídeos aqui, nem com que frequência eu vou conseguir gravar e postar. Continuo tendo boas intenções de trazer todas essas coisas aqui e vou continuar na medida em que eu puder. E sempre pensando que uma pessoa já é o suficiente pra gente começar a mudar o mundo, né? Porque se eu melhoro um pouquinho, você melhora um pouquinho. De repente uma outra pessoa melhora um pouquinho ali, outra ali. Cada um do seu jeito, cada um com a sua ferramenta. A gente trocando ideias por aqui. E outras pessoas lendo livros e assistindo outros vídeos de outras pessoas que compartilham esse tipo de conteúdo. Fazendo terapia, que é importante também. Eu vou falar até sobre isso em alguns outros vídeos também. Buscando ajuda, mas olhando pra si de maneira genuína, de maneira aberta, com o coração aberto. Essa é a proposta que eu tenho aqui, essa é a minha intenção, esse é o propósito do canal. Então, se essa reflexão te tocou, se você é essa uma pessoa aí, e essa reflexão te tocou, te fez refletir aí também um pouquinho, te tocou de maneira positiva, vou te pedir para curtir, porque quando a gente curte o vídeo no YouTube, o algoritmo entende que esse vídeo é interessante e aí ele experimenta mostrar esse vídeo para outras pessoas, o que faz com que os vídeos tenham um alcance maior. Por isso que a gente fica pedindo para curtir, para compartilhar, para comentar. Se você chegou até aqui no vídeo também, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas que você acha que também estão nessa pegada, estão nessa vibe que a gente tá. Vou te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Por hoje é isso. Valeu! Pela imaginação do fantástico mundo de Bob. Eu acho que eu acabei de denunciar a minha faixa etária. Sem intenção.